Campos completa, neste dia 28 de março, 190 anos de elevação à categoria de cidade. Ao longo deste período, o município evoluiu bastante. Mudanças que impactaram o cenário histórico, cultural e econômico. Vamos agora passear um pouco sobre a história desta cidade tão especial. 28 de março, coração de Campos, avenida que liga o centro aos bairros. Por dia, muitas pessoas passam por aqui, mas na correria, muitas vezes não se dão conta de que o nome da via remete ao aniversário do município. Neste ano, Campos comemora 190 anos, que foi elevada à categoria de cidade. Mas a história do município já vem de muito antes, desde meados do século XVI. De lá para cá, muita coisa mudou no cenário e na economia da maior cidade do interior do estado. A própria Avenida 28 de Março já foi muito diferente, até no nome. Antes era Avenida Pedro II. O local onde hoje é a ciclovia já foi uma linha férrea. Antes, os carros de boi eram usados como meio de transporte. As construções eram baixas, uma arquitetura clássica. Hoje, tudo isso deu lugar a prédios, imóveis comerciais e um intenso fluxo de carros. Na Avenida 7 de Setembro, na parte central, antes as pessoas tomavam conta da rua, não disputavam lugar com os carros e motos. Outro ponto emblemático da história de Campos é a Avenida 15 de Novembro. Nesta foto, vemos o Rio Paraíba bem próximo à rua, que já tinha automóvel e bondinho, por volta dos anos 1950. Era no Cais da Lapa que chegavam as embarcações. Hoje, virou estacionamento. Mais nostalgia no cruzamento da Beira Valão com a rua Conselheiro Otaviano, o canal Campos Macaé, que começou a ser construído em 1861, não tinha o parapeito de hoje e nem a arquitetura mais moderna. Nós temos aí, por exemplo, a Avenida 15 de Novembro, Beira Rio, né? Ela sofreu uma modificação. Algumas residências foram demolidas no início do século passado, entre 1911 e 1916, quando houve a inauguração dos melhoramentos de Campos. Temos a própria Praça São Salvador, nós temos a Avenida 7 de Setembro, que sofreu um alargamento. Nós temos também a rua Tenente Coronel Cardoso, na esquina onde hoje funciona uma empresa de telefonia. Ali existiu o Teatro São Salvador, que foi demolido para alargar a Tenente Coronel Cardoso. Então, essas coisas, sim, são necessárias. Agora, imóveis que são demolidos para se transformar em estacionamento, isso é uma perda muito grande, porque Campos, se não tivesse perdido esses imóveis antigos, estaria provavelmente no catálogo turístico brasileiro. Uma praça arborizada, com bancos, com certeza é o sonho de muita gente que circula pela área central de Campos, ainda mais com as altas temperaturas que estão fazendo. E não é que essa praça existia? A Praça São Salvador passou por uma grande reforma nos anos 2000. As árvores foram substituídas por palmeiras. O calçamento, que antes era de pedra portuguesa, deu lugar ao granito. E os bancos, que eram de madeira, deram lugar a esse, que são revestidos por granito. Uma grande reclamação da população, porque eles falam que fica muito quente, principalmente nesse horário. Estou gravando agora por volta de 2 horas da tarde, a gente não consegue nem encostar. Então as pessoas não conseguem sentar aqui nesse banco quando está esse período de sol mais forte. A antiga praça deixou muita saudade, principalmente em quem passou parte da infância na área central da cidade. Eu não sei o que se passa na cabeça de nossos gestores, né? Mas, no meu modo de ver, eu acho que praças e jardins é uma coisa que eles não têm interesse de manter. Buscam inserir nesses espaços o que, no momento, há necessidade de construir alguma coisa ali. Mas não penso daqui a 50 anos. Outro episódio que deixa muitos campistas tristes é a demolição do antigo Teatro Trianon, que ficava no centro, no Boulevard Francisco de Paula Carneiro, uma época memorável para a cidade. Campos já tinha sido indicado para ser a capital do estado, né? Aqui era
espécie de espelho para o país. Tanto é que existe uma música até falando sobre Campos, espelho do Brasil. O teatro, por exemplo, nós não tínhamos aqui só um. Nós tínhamos vários teatros funcionando ao mesmo tempo. Os artistas rodavam o Brasil todo, paravam aqui em Campos para fazer temporada. Não é só como é hoje, se apresenta no dia, no outro dia vai embora. Não. A cidade, culturalmente, era muito, muito, muito famosa. Hoje o teatro tem uma arquitetura clássica e fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Recebe as principais peças e shows da região e integra o Circuito Nacional de Espetáculos. Campos já foi a capital do açúcar, produziu mais da metade da cana de todo o estado. Isso fez com que a cidade fosse a primeira a receber a luz elétrica em 1881. Apesar do progresso, não foram todas as regiões que tiveram o privilégio de ter energia em casa. Dona Enedina nasceu em 1919 e conta que só teve luz elétrica em casa na década de 30. A aposentada de 105 anos fala pouco, por conta da idade avançada, mas a filha dela lembra bem das histórias que a mãe contava. Mamãe viveu muitas coisas, né? Participou de muitas histórias aqui da nossa cidade. Uma das coisas que ela gosta muito de contar e que está neste livro dela é os passeios que a família fazia, que as famílias saíam de Baixa Grande e iam em direção a Santo Amaro para a grande festa do padroeiro, né? Santo Amaro. Então, eles iam no carro de boi, sabe? As famílias se reuniam, os que tinham um carro de boi, né? Juntavam, davam carona. As famílias paravam os carros assim, encostavam os carros, né? Estacionavam os carros, soltavam os animais para o pasto, né? Para eles pastarem. E ali eles montavam aquelas lonas, aquelas esteiras sobre a grama e colocavam ali as comidas, né? Que seriam servidas aos familiares e também aos amigos que por ali passavam. Eles ofereciam também aquela refeição. Era uma confraternização e era uma manifestação de fé. Histórias capazes de fazer passar o amor por Campos de mãe para filha. Depois que se aposentou, Sara virou escritora. Ela já tem 7 livros publicados, todos têm Campos como plano de fundo. Minha proposta nesse projeto literário é realmente trazer, por meio dos meus livros, um resgate à nossa cultura, para que os jovens escritores, em especial, né, porque são os que eu tenho como objetivo de atingir, né, eles possam ver, através dos meus livros, toda uma Campos que eles não conheceram, uma Campos do passado, para que eles possam se entender como cidadão inserido nesse contexto, né, da história de Campos, e que eles possam compreender que a história se faz por meio de interações, né? Então, a população precisa conhecer o passado para se entender no presente e poder atuar no futuro. O primeiro livro foi um resgate das memórias de quando passava as férias na praia de Farol de São Tomé. Eu passei a minha infância e a minha juventude lá. Então, eu fico imaginando que esses jovens que conhecem a praia hoje, do jeito que ela está hoje, depois de tanta mudança, né, que o desenvolvimento trouxe, né, principalmente com a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, a praia que eu conheci não vai ser mais conhecida por esses jovens, né? Não pode ser, né? Ficou no passado. Então, eu coloquei no meu livro resgates, né? Por meio dessa narrativa, né? De como era a praia, iluminada apenas por lampiões, lamparinas, velas, né? Como que o majestoso farol luminoso da marinha, ele encantava todos nós com seus raios de luz. Então, assim, a pesca era... Assim, os banhistas se aproximavam dos pescadores para ajudar a puxar o arrastão. Então, são experiências que eu vivi e que o jovem não vai viver. A lembrança tirou até um sorriso e palavras de Dona Enedina. O farol é o mais... É muita saudade de um tempo que não volta mais. Lembranças que remontam não apenas à mudança na paisagem da cidade, mas à evolução da economia. Pela sua extensão territorial, a primeira fase da cidade foi a renda da terra e a exploração canavieira. Na sequência, a industrialização canavieira. Mas ali por volta dos anos 70, diante da crise do petróleo, a nossa região passou a produzir petróleo e gás, e aí teve a disputa entre Campos e Macaé de quem ia
fazer a sede, ter a sede do grande empreendimento que viria a ser a exploração de petróleo. No decorrer da história, muita coisa foi se perdendo, principalmente quando o assunto são os prédios antigos, que ficam na área central. Deteriorados, sofrem com a ação do tempo. O antigo Hotel Flávio precisou ser demolido após um incêndio. Outros foram demolidos de madrugada. Para o economista, manter esses imóveis ajudaria na renda do município. O destino de Campos está associado, nesse momento, à evolução bastante expressiva e firme dos empreendimentos associados ao Porto do Açu. Porque do contingente de pessoas empregadas naquela localidade, 70% estão associados a Campos, moram em Campos, aproveitam os serviços da cidade de Campos. Portanto, a cidade tem que, nesse momento, e ela já vem fazendo isso através dos seus investimentos em infraestrutura, melhorar todo o sistema para atrair cada vez mais pessoas que, porventura, queiram vir para a nossa região associado a esses projetos que estão surgindo, tanto aqui na cidade, quanto no Porto do Açu, quanto ao sul do Espírito Santo, que também tem feito uma grande atração de investimentos. E nesses 190 anos de elevação à categoria de cidade, nesta sexta-feira, tem festividade. E dentre estas, para marcar aí a data, foi a inauguração do pórtico do Parque Ecológico. A Letícia Antunes esteve lá e vai trazer agora as informações. É isso mesmo, Ana. Esse parque ecológico vai servir como um pulmão verde da cidade. Ele vai ter 320 metros quadrados, 320 mil metros quadrados. E só desse espaço, 10 hectares vão ser de Mata Atlântica. Além de toda essa área verde, vai ter também pista de ciclismo, de caminhada, tem um local gastronômico e também um centro administrativo. Hoje pela manhã, como você falou, eu fui até o local para ver a inauguração. Eu conversei com o prefeito Vladimir Garotinho e ele explicou para a gente qual que é o objetivo, como que vai ser as próximas, como que vão ser as próximas etapas dessa obra. Vamos ver. A gente está aqui fazendo o início de um parque ecológico para a cidade, o projeto está 100% pronto. A gente está dando o primeiro passo, que é o pórtico, e aqui é uma parceria com a empresa Águas do Paraíba, também temos outras parcerias em andamento para continuar a construção desse parque. Não é uma obra rápida, não é uma obra simples. Talvez ainda seja uma obra que seja entregue ainda no meu governo, mas é uma obra para a cidade. A gente está dando o primeiro passo e que os próximos gestores tenham a consciência da necessidade de se ter um pulmão verde, um parque para toda a sociedade campista. O próprio prefeito falou, que é uma obra demorada, que vai demorar algum tempo aí para ficar pronta, ficar 100% finalizada, mas a gente espera que seja o mais rápido possível, porque a cidade precisa realmente de um local como esse para ter a recreação e também o esporte associado, Ana.